E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre todas as leituras que eu consegui ou que eu tinha me planejado para fazer ao longo da semana de carnaval, né, daqueles dias. Eu fiz um vídeo anterior a esse aqui, que era tudo que eu iria ler ao longo dos dias de carnaval, e agora eu estou fazendo o resumo do que eu efetivamente consegui ler, o que aconteceu, o que não aconteceu. Vamos comentar um pouco sobre essas leituras e sobre as leituras que não aconteceram, porque várias delas não foram para frente. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos aqui no canal, vocês pudessem se inscrever. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, por favor, usem meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada para vocês, e assim vocês apoiam meu trabalho aqui no YouTube. Também gostaria, antes de começar o vídeo, de agradecer a todas as pessoas que têm comentado, que têm curtido os últimos vídeos, que têm interagido nos comentários. Isso é muito legal, eu não costumo vir agradecer talvez muito, ou pelo menos não de uma forma tão direta, mas sou muito agradecido a todo mundo que comenta aqui nos vídeos e que tem deixado interações nos vídeos, porque isso é legal, porque se torna assim uma conversa, né? Porque senão parece mais que eu tô falando com uma parede e que ninguém tá dando muita atenção, mas é legal quando as pessoas deixam comentários, quando elas interagem, quando elas dão alguma sugestão de algum livro que elas gostaram. E tem pessoas que deixam comentários bem grandes e assim, eu fico muito agradecido por isso, porque eu penso que a pessoa dedicou algum tempo, né, para deixar esse comentário, para poder conversar de alguma forma comigo, e eu sou muito grato por isso. Então, muito obrigado a todos vocês que têm interagido aqui comigo no canal, e também deixem sua curtida. Se quiserem, me sigam lá no Instagram, que também é @guridosLivros. E vamos começar com o vídeo de hoje. Eu tinha separado alguns livros que eu iria ler ao longo do carnaval, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se estão todos aqui, eu acho que sim, eu acho que eram 4 ou 5 leituras. Eram 4 com mais uma quinta talvez, mas assim, eu já sabia que não ia dar certo, né? Por favor, até parece que eu ia conseguir ler tanto, eu não fico o dia inteiro lendo, também não sou um robô. E eu também ia trabalhar ao longo de vários dias do carnaval, final de semana tinha compromisso com a minha família, coisas assim, então eu já sabia que não ia dar muito certo, mas vou mostrar pra vocês tudo que eu separei. Eu tinha separado A Sociedade do Cansaço, eu separei para finalizar a releitura do Morro dos Ventos Uivantes, para terminar a releitura do Devoradores de Estrelas, para terminar a releitura de Uma Questão de Química. Eu estou relendo muitas coisas. 2 dessas coisas, inclusive esses 2 aqui, é por causa das adaptações. Esse aqui eu tenho que terminar de assistir a adaptação e terminar a releitura. E esse aqui por causa do filme que vai lançar agora em março. E por fim, mas não menos importante, a leitura, assim, de algum modo, não inteiro, de O Caminho dos Reis. Esse aqui eu abandonei por enquanto, porque eu sei que eu não vou ter capacidade de continuar essa leitura. Tenho várias coisas para terminar, eu tenho algumas leituras que eu gostaria de fazer agora ao longo do mês de março, e tenho leituras em andamento que já estão acontecendo. Esse livro é desse tamanho, então assim, ele é enorme, tem 1.238 páginas, então assim, um livro imenso com uma letra que não é tão pequena assim, então são muitas páginas, muito diálogo, muitos personagens, e eu sei que eu não vou conseguir finalizar essa leitura por agora. O mês de abril provavelmente não vou conseguir ler muita coisa, que eu já sei, porque eu tenho alguns compromissos, coisas assim, então eu vou deixar para ler esse livro provavelmente em maio, se conseguir. Gostaria de ler esse ano, mas eu sei que não vai acontecer agora, no momento, então esse livro vai ficar por enquanto suspenso. Estou na mesma página que eu tinha parado, estou na página 49, então não dei andamento na leitura, mas quero ler, estou interessado. Se vocês tiverem dicas de como agilizar, digamos assim, não agilizar de ler mais rápido, mas como ter uma leitura mais tranquila, deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. Eu gostaria de ler, mas não vai ser exatamente nesse momento. Continuando, a releitura de Uma Questão de Química não aconteceu, eu não li mais nada do que eu já tinha lido, estou na página 100, exatamente na mesma página que eu tinha parado, mas esse aqui eu acredito que eu consigo terminar de uma forma tranquila agora no mês de março. A letra tem um tamanho bem tranquilo, as páginas não são tão grandes assim, tipo, não é um livro gigantesco, então acho que eu vou conseguir dar prosseguimento na leitura, mas esse aqui não consegui ler nada, que eu tinha planejado de talvez chegar tipo na página 200 ou alguma coisa assim, eu nem consegui tocar nesse aqui, então não foi pra frente. O Devoradores de Estrelas aconteceu exatamente a mesma coisa, só que esse aqui eu gostaria de terminar um pouco antes, inclusive, porque vai ter o filme, a letra é confortável para ler, e ele é bem de boa, mas como vai ter essa adaptação que eu gostaria de assistir e lembrar um pouco mais da história, porque esse livro aqui é um livro de ficção científica que eu já li já tem uns bons anos. Gostei muito na época, estou gostando bastante da releitura, tem sido muito interessante, mas não consegui dar prosseguimento na leitura. No entanto, acredito que assim, nas próximas 2 semanas, eu acredito que consigo terminar. A leitura está sendo interessante, é um livro muito bom e eu sei que ele tem se tornado um pouco mais famoso, acho que desde que a adaptação foi anunciada, porque fora do país ele é um livro que foi muito grande, nos Estados Unidos eu sei que ele fez muito sucesso,
sucesso. No Brasil, eu sinto que ficção científica não é exatamente uma coisa que acontece muito. As pessoas não ligam tanto para ficção científica. É um gênero que me agrada bastante, acho divertido. Esse aqui é um tipo de ficção científica com muita piada, o personagem é bastante autodepreciativo, é um personagem muito interessante, a construção é legal, é muito legal como a história vai andando nesse vai e vem temporal, que não é nada de novo, mas que para mim funcionou bastante. Eu achei que esse livro tem um senso de humor legal, tem um ritmo bom, tem toda essa parte de explicações científicas que em alguns momentos, talvez para algumas pessoas, pode se tornar um pouco cansativo, mas eu acho que não chega a cansar. Você só tem que embarcar com o personagem, porque ele é um cientista, ele vai ter que fazer essas explicações para ele mesmo entender. Então você embarca com ele, vai junto com essas explicações e vai ser muito divertido. Eu gostei bastante da leitura e estou gostando da releitura. No entanto, não consegui avançar na releitura ao longo do feriado de carnaval, né? Então esse aqui também não deu certo. Já temos 3 livros que não deram certo. Continuando, eu consegui ler 50%, um pouco mais na verdade, porque esse livro tem 77 páginas e eu li até a página, acho que foi 50, se eu não me engano. Li até aqui, o final do capítulo 4, que é essa página aqui. E foi interessante, eu não sinto que entendi completamente esse livro. Ele tem uma linguagem bem técnica, eu já terminei a leitura dele agora no final de semana, porque eu estou gravando esse vídeo ao longo da semana depois do carnaval. E ele deve sair no sábado, inclusive no último sábado do mês, agora de fevereiro. Mas foi legal a leitura, no entanto eu não tenho certeza que entendi completamente o livro. Ele é dividido em 7 capítulos, que são a violência neuronal, além da sociedade disciplinar, o tédio profundo, vida ativa, pedagogia do ver, caso Bartleby e sociedade do cansaço, que é o último capítulo, ou ensaio, não tenho exatamente certeza como é que ele quer chamar isso aqui. Foi interessante, eu gostei bastante de um pedaço que ele fala sobre multitarefa, foi uma parte que eu entendi bem, eu acho, pelo menos, e ele fala bastante sobre como ser multitarefa, na verdade, é um retrocesso e não um avanço, porque a vida selvagem faz isso, o animal tem que estar comendo e prestando atenção no seu entorno para que ele não seja atacado por nenhum outro animal e para que preserve a vida da família, né, dos outros que estão com ele. Foi interessante esse pedaço e eu gostei, mas não tenho certeza que entendi tudo. Tem inclusive um comentário que uma pessoa deixou num vídeo meu, que eu falei sobre os livros que eu ia ler durante o feriado de carnaval, que eu vou ler para vocês, vou estar olhando um pouco para baixo porque estou lendo aqui no computador. Que ele fala o seguinte: A Sociedade do Cansaço é um ensaio do autor sobre filosofia. Ele faz um apanhado de vários temas de outros autores de filosofia e sociologia bem conhecidos e mistura tudo. Eu achei ele extremamente tedioso e cansativo. Acho que para quem é da área e conhece os autores citados deve ser de melhor compreensão, mas para nós leigos fica chato. Eu consegui acabá-lo com dificuldade, apesar de algumas partes eu ter conseguido captar bem a mensagem, me forçando para prestar bastante atenção. Mas confesso que muita coisa me fugiu da compreensão. Espero que tenha melhor aproveitado do que eu. Eu acho que, assim, meu aproveitamento talvez não foi tão grande assim, mas foi interessante. Não posso falar mal. Teve algumas ideias que me vieram por causa desse livro que eu achei que foi legal, que acho que se conecta um pouco com o livro Sociedade não, A Geração Ansiosa, e também com a ideia do Kafka na Metamorfose, que é tipo assim, você tem que se manter sempre ocupado, você tem que estar sempre com a sua atenção em alguma coisa, tipo, o tédio meio que sumiu da sociedade. Por exemplo, no livro do Kafka que eu comentei com vocês, que ele fala sobre você ser sempre útil e o quanto as pessoas gostariam de você quando você deixasse de ser útil. E eu sinto que aqui nesses textos ele discorre sobre isso, sobre você ser útil o tempo inteiro e até que ponto você precisa ser útil o tempo inteiro e como o tédio ou o tempo livre, o ócio desapareceu e é meio que visto de uma forma ruim. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, ou é para trabalho, ou é para lazer, tudo tem que ser uma espécie de uma performance. Então, acho que tem algumas ideias interessantes, por mais que seja um pouco técnico demais e acadêmico demais para o meu gosto, mas foi interessante. Terminei a releitura do Morro dos Ventos Uivantes e foi muito bom, tem personagens excelentes, a escrita da Emily Brontë é muito boa, ela escreveu belamente nesse livro aqui, pena que é o único livro completo dela. Eu não sei se tem mais algum texto solto dela que existe em alguma outra coisa, eu só sei desse livro, esse aqui é o único romance completo que ela escreveu. Se eu não me engano, ela estava escrevendo um segundo quando ela morreu, acho que aos 30 anos. Mas é um livro muito interessante sobre uma família completamente disfuncional que vai se destruindo por causa de vingança e completa loucura, né? Eu acho que esse livro mostra assim, os extremos que as pessoas
podem ir para procurar vingança, porque o Heathcliff no final está procurando vingança, né? Quando ele é criança não, mas quando ele é adulto sim, quando ele volta. E o grande objetivo dele é fazer com que, pelo menos ao meu ver, as pessoas que fizeram mal para ele quando ele era criança paguem por isso. Todo esse pedaço é muito interessante e eu acho que é um romance interessante. No entanto, não acho que ele é um romance romântico, porque você não vê nenhum tipo de pessoa ali realmente querendo fazer o bem para outra, porque todos aqui têm seus grandes problemas, suas grandes questões. Eu acho que é um livro interessante para ser lido, mas eu fico um pouco surpreso quando você vê pessoas comentando sobre essa história ser uma grande história de amor. E eu não acho que aqui tem amor nenhum. Tem obsessão, tem loucura, mas amor não acho que tenha. Tem alguns pedaços que eu marquei, inclusive, que eu dei uma lida durante o vlog de leitura que eu fiz na outra semana e que deve sair em alguma das próximas semanas, mas foi uma releitura muito boa, acho que vale muito a pena. Essa edição da Zahar é bem tranquila de ser lida, acho que tem um texto acessível na medida, tipo, ele não é simplificado, não fica tipo bobo nem nada do tipo. Foi uma releitura muito boa, acho que valeu muito a pena. E se vocês não leram nunca esse livro, acho que vale a pena, talvez, se você quer começar a ler clássicos, não começar por esse, mas se você já leu um pouco, já leu alguns clássicos, gostou de alguns deles, talvez lê esse aqui, porque vale bastante a pena. Para finalizar, eu não tinha colocado esse livro na minha lista, no entanto, eu acabei lendo umas 70 páginas das Cavernas de Aço, um livro que faz parte da série dos robôs, do Isaac Asimov. Gostei bastante do que eu li até agora, no momento estou na página 169, 159 na verdade. Até o pedaço que eu tinha lido é bem interessante, acontece um crime na Vila Sideral, digamos assim, porque são duas sociedades que estão vivendo, uma no planeta Terra e uma de pessoas humanas que saíram da Terra e agora moram em outros planetas. E essas pessoas, eles meio que não têm contato um com o outro, não de forma direta, talvez por comunicações em videoconferência, mas não de forma direta porque as pessoas que moram nessas vilas siderais, eles não gostam de contato com os humanos, porque eles acham que os humanos são sujos e têm germes demais. É bem interessante toda essa forma como está acontecendo o livro, porque é uma investigação sobre esse crime que aconteceu, que vai juntar um humano e um robô. E os humanos, no geral, detestam os robôs, tem um movimento anti-robôs gigantesco, e é bem interessante essa forma de diálogo que o autor vai colocando entre as duas partes. O desenvolvimento dos personagens tem sido legal, eu achei que tá funcionando bastante para mim. Espero que a finalização dessa leitura seja boa. Eu gosto do Asimov, já li alguns livros dele, mas esse aqui tá sendo diferente. Estou gostando bastante e espero que essa série seja boa, porque eu li Fundação, os livros principais, e eu gostei. Só que Fundação tem esse problema que são saltos temporais, então você não acompanha os mesmos personagens. Você está acompanhando uma sociedade e não exatamente personagens que você pode aprender sobre eles ou ver a vida deles. Então, nesse aqui está sendo diferente, pelo menos até o momento a gente está acompanhando os mesmos dois personagens, basicamente, e não um grupo gigantesco de personagens que a cada capítulo vai trocando. Tá sendo legal, acho que vai ser uma leitura bem de boa de ser finalizada ao longo de março, porque falta menos de metade e estou gostando. Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas foram as leituras que eu fiz e não fiz ao longo do carnaval. Algumas dessas leituras deram muito certo, outras eu parei, acabei não conseguindo dar prosseguimento, e uma delas, inclusive, deixei para mais tarde, mas acho que todas elas foram válidas de sua forma, as que eu consegui fazer. Alguns mais, outros menos. Gostei muito de ter finalizado O Morro dos Ventos Uivantes. Fiquei feliz de ter conseguido ler Sociedade do Cansaço, que é um livrinho que já tinha um tempo que eu queria ler. Não entendi completamente, eu acho, pelo menos, mas gostei da ideia geral, foi bem bom. E gostei bastante de ter começado As Cavernas de Aço, porque é um livro que está na minha meta para ler esse ano. Inclusive, O Morro dos Ventos Uivantes também tá. Então, estou feliz de estar conseguindo andar com a meta de livros que eu quero ler esse ano. Ano passado não consegui fazer isso muito bem. Na verdade, foi muito ruim. Eu acho que eu li 2 livros de tudo que eu tinha selecionado para ler em 2025. Mas esse ano, 2026, acho que está sendo um pouco diferente. Estou já na terceira leitura dos 12 livros para 2026. Eu acredito que vou conseguir finalizar. Se não conseguir finalizar, acho que pelo menos chego nos 8, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se forem comprar qualquer um desses livros, comprem por favor no meu link. E até o vídeo da semana que vem.